propósito para as nossas vidas. Irmãos, isso aqui é muito especial, uma mensagem muito importante, muito relevante, porque os nossos dias eles estão sendo marcados por coisas que estão sempre sendo, na verdade, está sempre sendo copiado do passado. Eu estava esses dias vendo, né? Você vai ver os lançamentos aí no cinema, Rei Leão. Os caras pegaram um desenho lá de nem sei quantos anos eu tinha e faz lá o live action, põe lá o computador, tal. Aladdin é a mesma coisa, e por aí vai. Parece que nada se cria, né? As pessoas vão reproduzindo aquilo que já foi criado, aquilo que já foi uma fórmula de sucesso. Inclusive na música, irmão. Vocês sabiam que na música eles estudam músicas que fizeram sucesso, que ficaram no topo das paradas, e eles conseguem enxergar até graficamente como aquela música foi concebida. E aí você cria um hit parecido, aqui sobe, esse tom é o mais legal, esse batimento da música é o mais interessante, e é isso que a galera gosta, você faz isso e dá certo a sua música. Olha, você pode ficar famoso, já te dei uma fórmula aí de sucesso. As pessoas fazem isso. Por quê? Porque falta criatividade, falta trazer algo novo. E eu creio que Deus, que criou todas as coisas, o Deus que é criativo, o Deus que criou a partir do nada todas as coisas, lógico, em Cristo Ele criou todas as coisas, Ele tem completamente a noção criativa para mover nas nossas vidas. Eu não vou falar de criatividade aqui, obviamente, mas falar de novidade de vida em Jesus. É algo que Deus proporciona para o seu povo. É algo que Deus proporciona para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre ter uma nova esperança em Cristo. Esse aqui é o nosso trecho, que eu incentivo cada um a mentalizar e a decorar. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. E, primeiro ponto, em Cristo nós temos uma nova esperança. Vamos ler o trecho, vai ser os primeiros 10 versículos, tá, do capítulo. Sabemos que se for destruída, presta atenção, irmãos, porque esse trecho aqui, ele é bem pontual, ele fala algo muito relevante para a nossa vida, mas se você estiver desatento, você vai perder algumas palavras importantes. Então, fique atento na leitura. E ele fala o seguinte: sabemos que se for destruído a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Pois Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, esse trecho ele vai falar sobre uma nova esperança em Jesus. Ele fala dessa nova esperança em Cristo. Ele fala da esperança da vida eterna. Ele usa algumas metáforas aí que até parece estranho, né? Porque de repente ele começa a falar de uma casa, de uma habitação, de algo que precisa ser revestido, mas nós vamos explorar bem esse ponto. E ele começa falando, sabemos. Quando ele fala que nós sabemos, isso é uma certeza. E ele começa a discorrer a respeito das coisas da eternidade, daquilo que vai acontecer com o nosso corpo, daquilo que vai acontecer com a nossa carne, quando nós tivermos um encontro verdadeiro com o Senhor. E isso, irmãos, não é para agora, por isso que é esperança. Para quem não conhece Cristo, para quem não conhece o caminho da fé, qual que é a esperança que essa pessoa tem? No mundo agora, no nome que ele vai construir, nos bens que ele pode deixar ou herdar. Ele não pensa na eternidade. Isso aí, na verdade, é um desdobramento aí do nosso mundo moderno, irmãos, porque vem um pensamento ateísta que fala assim, você vive o máximo que você pode aqui, depois disso acabou. Mas a Bíblia não fala que acabou. Amém? A Bíblia ela fala de uma continuidade relacionada à eternidade. E aqui Paulo está falando a respeito do nosso corpo e de um tempo transitório. Nós temos que lembrar da mensagem que nós pregamos no culto passado, né?
que falava sobre isso. O momento é de sofrimento, ele é leve, ele é passageiro, ele é momentâneo, se comparado com a glória que nós vamos alcançar. E aqui Paulo continua trabalhando essa ideia, falando a respeito da redenção do nosso corpo. Então ele fala, nós sabemos, isso é uma certeza, isso foi algo que Deus providenciou para nós, uma morada no céu, uma morada eterna. Ele fala, nós temos uma casa permanente. Talvez Paulo estivesse ali numa situação em que ele falava assim, daqui a pouco eu posso morrer, mas ainda que eu morra, eu estarei com meu Deus. Nós sabemos que Deus preparou isso para nós. E isso fala para nós a respeito da volta de Jesus. Nós vamos receber um corpo imortal, irmãos. Um corpo imortal, incorruptível, eterno e glorioso. É uma promessa muito grande, irmãos, porque o ateu não sabe que vai acontecer isso. Ele não acredita em Deus. Ele vai simplesmente morrer e a carne dele vai ficar para os vermes. Mas o cristão crê que o corpo dele será transformado. E ele fala assim, essa casa atual, esse edifício que nós temos, essa casa temporária, na verdade, ela não é o mais importante. Ele fala que é temporária, isso é o sentido de ser provisória. Nós estamos passando por esse momento. Nós estamos aqui de passagem. Não é aqui que acaba e que se define a nossa vida para a eternidade. Aqui a gente vai vivendo, e logicamente em Cristo, para ser preparado para a eternidade. Mas a nossa mentalidade tem que mudar, irmãos, porque as pessoas falam assim, vou morrer e vou para o céu. Cara, o céu não pode ser só o nosso fim, não é verdade? Ele tem que ser uma motivação para a gente poder viver, aproveitando e desfrutando dessa presença de Deus já agora. Mas ainda assim é uma casa provisória, uma tenda frágil. Lembra que nós falamos que nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro. É um vaso frágil. E essa habitação ela é frágil. O tempo vai desgastando, vai aparecendo as rugas, vai caindo os cabelos, a barriga vai crescendo, vai caindo os dentes, e por aí vai. Esse tempo vai corroendo essa habitação. E é legal ele falar de casa, de edifício, porque isso mostra que o material ele é transitório. Eu não sei se você coloca muita esperança aí nesse corpinho que você tem. Ele pode te decepcionar em qualquer momento. Mas lá dentro existe algo que é muito precioso. E mais ainda, lá para frente, lá na glória, esse corpo será transformado. E eu sempre gosto de citar, uma vez eu falei do Sudão, e eu até mostrei um vídeo, o cara tinha aquela cabeça afundada, porque os muçulmanos vieram e deram uma marretada na cabeça dele. E aí, quando eu pergunto a respeito disso, ele fala assim, eu sei que agora não tem muito o que fazer, mas eu sei que eu vou ter um corpo glorificado. Quando eu vi esse cara dando esse testemunho, eu falei, cara, ó a mentalidade que ele tem a respeito da eternidade. Ele sabe que esse corpo é passageiro. Ele sabe que esse corpo não é o mais importante. Ele é importante, irmãos, porque existe um outro pensamento, inclusive da época aí dos primeiros cristãos, que eles achavam assim, a matéria é má. O meu corpo ele está aprisionando a minha alma. A minha alma é boa, mas o corpo está aprisionando essa alma. Então eles achavam que tudo que você fazia pelo corpo não tinha problema, porque, na verdade, o corpo é corrupto. Mas a Bíblia não ensina isso. Inclusive, foi uma das maiores heresias que, inclusive, João rebateu muito nos seus livros. A questão do gnosticismo. E aqui, quando ele fala sobre essas coisas, ele está ensinando para o povo de Deus, inclusive com a própria expectativa que ele tem, a própria esperança que ele tem. Esse corpo não é o nosso fim. Nessa tenda frágil, nós partiremos dela para morar numa habitação espiritual e eterna. E esse corpo, irmãos, por que eu falei que a Bíblia aqui ensina muito claramente que ele é importante também? Ele não é o mais importante, mas ele é importante porque ele vai ser transformado. Então, importa como nós cuidamos, sim, desse templo, dessa casa, desse edifício. Mas ele não pode ser importante a ponto de achar que você tem que viver simplesmente por ele. E o que Paulo está ensinando aqui é algo muito importante também. Ele fala de uma substituição daquilo que é frágil por algo que é poderoso, daquilo que é passageiro por algo que é permanente. Pensa, cara, você não pode atravessar a parede. No futuro você vai poder atravessar a parede. É um exemplo, né? Eu não vou ficar mais no trânsito, eu vou atravessar tudo lá e chegar onde eu quero. E assim vai, irmãos, o nosso corpo vai ser transformado. Isso fala de uma esperança. Talvez pregar para jovem isso é meio ridículo, né? Porque todo mundo acha assim, eu sou saudável, eu tenho a vida pela frente, eu ainda sou jovem demais para morrer e tal.
Mas, cara, você vai no hospital e fala assim, você sabe que seu corpo vai ser glorificado em Cristo? O cara, opa, peraí, eu estou definhando aqui. É uma proposta gloriosa para mim. É uma esperança. Porque, sinceramente, irmãos, essa semana que passou eu fiquei com dor na lombar, para variar, né? E eu estava meio travado. E não podia fazer nada, porque sentia dor. Se você está em pé, você sente dor. Se você senta, você sente dor. Se você deita, alivia um pouquinho, mas aí você tem que virar de lado. É só, o meu corpo é limitado. Ainda que eu tente cuidar dele, chega uma hora que ele vai me deixar na mão. Então, aqui ele está falando de uma coisa que é passageira, irmãos. A gente não deve, como cristão, nós devemos ser simples. Eu sei que é importante cuidar do corpo, é importante cuidar do nosso físico, mas a Bíblia está ensinando um princípio. Esse corpo, ele é passageiro, ele vai ser transformado. É uma substituição daquilo que é corruptível para algo que é incorruptível. Ou seja, esse corpo habita o pecado nele, a natureza pecaminosa habita nesse corpo, mas na eternidade, não mais. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas enquanto isso, o que nós vamos fazer enquanto nós estamos nesse corpo? Enquanto isso, a Bíblia deixa muito claro, é uma caminhada de sofrimento. Ele fala que nós gememos. Por que nós gememos? Qual que seria o sentido disso? Romanos 8, nós falamos, nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E nesse mesmo trecho fala que a criação também geme. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos sobre a ação do pecado. Ainda que nós estejamos em Cristo, ainda que nós tentemos buscar a santificação, o mundo inteiro está corrompido pelo pecado. A gente vê, se você é um cara que gosta de ecologia, ama os oceanos, vê aí as notícias, como é que está a situação. É tudo uma questão da influência do pecado na humanidade, na criação de Deus. E por isso que ele fala, esse tempo haverá um desconforto, haverá situações difíceis, haverá situações desagradáveis. Aqui é como se fosse uma fase de deserto. Nós estamos atravessando esse deserto. A dor, a sofrimento, a lágrima, existe saudade, existe preocupação. Mas por que uma nova esperança em Cristo? Porque nós sabemos que lá na eternidade, irmãos, a gente não vai ter mais isso. No céu, você não vai ter saudades de algo. Você não vai chorar por algo. Hoje nós estávamos no abrigo e tem um menino chamado Pablo. Ele é bem assim, ele provoca bem os outros assim, mas depois ele apanha, né? E você via que ele tem uma carência muito grande. E eu fiquei com muita misericórdia daquele menino. Eu sei que criança às vezes faz manha e tal, a gente consegue identificar isso, mas quando ele estava no cantinho dele, eles não falam cantinho do castigo, eles falam cantinho fala assim, vai para o pensamento. Eu falei, como assim? Ficar aí pensando, né? Ficar aí refletindo, porque ela falou que castigo é algo muito forte. Enfim, ele ficou lá pensando. E aí, depois, quando a gente foi despedir dele, eu fui lá e eu senti que a lágrima dele talvez fosse até mesmo dessa sensação de abandono. As crianças têm isso. Nós podemos ter isso. Vai falar que não sofre? Sofre, cara. Alguma coisa que acontece errada na nossa vida traz um sofrimento, mexe em tudo aquilo que parece que está equilibrado, traz um conflito no nosso coração, na nossa mente. E ele fala, lá no céu, não vai ver mais esse tipo de coisa. É essa promessa, essa esperança que nós temos que abraçar em Cristo. Saber que esse corpo é transitório, que ainda que eu esteja doente, ainda que esteja em situação grave de saúde, ainda que tenha problemas físicos, esse corpo um dia vai ser transformado. Enquanto nós estamos aguardando esse tempo de transformação, de conhecer essa glória que é poderosa, que esse sofrimento não se compara a essa glória, nós vamos passar por esse tempo, e a Bíblia fala, nós estamos gemendo. E sabe por que Paulo fala que nós estamos gemendo? Porque nós temos um desejo de sermos revestidos desse corpo espiritual, dessa habitação celestial. Essa palavra revestidos, irmãos, é muito interessante. Ele não significa que você vai sair desse corpo e ganhar um outro corpo. Significa assim, como se eu estivesse colocando um sobretudo em mim. Eu estou botando um casaco, eu já estou vestido, mas eu me revisto de algo. Então, assim, o seu corpo ele vai ser revestido de algo glorioso. Esse corpo, né, que é o corpo glorificado. E Paulo tem essa esperança, uma vida num corpo ressuscitado. E aí, nós vamos ver que nós andamos por fé e nós andamos vivendo para Cristo. Como eu falei, o céu não pode ser o fim, irmãos, mas a motivação. O Paulo tinha essa motivação. Ele falou, eu estou saindo por aí pregando, aqui, ele estava sendo questionado a respeito da autoridade dele. Mas o que você fala, será que vem de Deus mesmo? Será que isso é tudo isso que você fala? Né? Vários ensinos sendo dados para os coríntios, e eles também
mais atrapalhado que não sei o quê, e Paulo exortando o seu povo, a igreja de Deus. E aí ele fala sobre a motivação dele, qual que é? É chegar lá e ser revestido. Ele fala, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, porque quando vestidos não seremos encontrados nus. Ou seja, não haverá mais vergonha. É uma promessa de um corpo novo. E aqui, o viver pela fé, irmãos, tem a ver com estar ausente do Senhor. Ele fala, até que estejamos, enfim, com Ele. É uma etapa, irmãos. Não significa que Deus não está com a gente. Não, estamos longe do Senhor. Mas fala assim, peraí, Paulo estava longe do Senhor? Não. Ele está querendo dizer que enquanto nós estamos andando aqui com esse corpo físico, na ótica humana, nós temos que andar pela fé. Lá nós vamos conseguir ver face a face. Nós vamos conseguir olhar olho no olho. Nós vamos conhecer como nós somos plenamente conhecidos. Mas, por enquanto, nós estamos longe do Senhor e vivemos por fé, não pelo que vemos. Essa palavra tem que encorajar todos nós, irmãos, tem que nos trazer esperança. Porque se você passa por um momento de dificuldade, você vai para essa palavra. E essa palavra vai falar para você, viva pela fé, não pelo que você está vendo. Porque existe uma promessa de algo melhor lá na frente. Existe uma nova esperança para o cristão em Cristo. E aí isso fala a respeito de uma expectativa, irmãos. A expectativa de nós contemplarmos Jesus voltando para nos buscar. Eu não sei quantos de vocês têm isso, ou se a gente vive um dia após o outro. Eu soube de cristãos que, às vezes, olhavam na janela para ver se Jesus estava voltando. Eu soube de cristãos que tinham expectativa no seu coração que, naquela noite, o Senhor poderia voltar para buscar a igreja. Aí você pode falar assim, nossa, que cara ridículo, né? Mas mais ridículo ainda é o crente que vive dia após dia sem ter a expectativa de que Jesus pode voltar agora. E aí a gente está falido, sabe por quê? Porque a gente não guarda o nosso coração. A gente fica vivendo aqui agora. A gente não vive pela fé. Então, irmãos, o foco deve ser no futuro, nessa promessa, e isso nos permite viver por Cristo. Fala assim, eu vou viver por Jesus, porque eu sei que Jesus vai me dar um corpo novo. Eu vou viver por Cristo, porque existe a esperança de que lá eu não vou ter mais lágrima, eu não vou ter mais dor, eu não vou ter mais sofrimento. E eu vou passar tudo o que for necessário nessa vida, porque eu tenho Cristo do meu lado. Eu vou viver pela fé nesse Senhor, que morreu por mim. Então veja, irmãos, nós estamos a caminho do céu, e nós vivemos aqui para agradar ao nosso Senhor. É aqui que nós podemos agradar ao nosso Deus. Quando Ele voltar, ou quando nós nos apresentarmos a Ele, a conta já foi fechada, irmãos. Aí não tem mais o que fazer. Por isso que ele fala aqui, essa parte eu não botei no meu esboço, mas ela é muito importante. Isso fala sobre viver para agradar a Deus. Ele fala, nós temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo ou quer o deixemos. Ou seja, quer estejamos vivos ou quando nós morrermos. Pois todos nós vamos aqui aparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, viver pela fé é viver uma vida para agradar a Deus. Enquanto nós estamos aqui aguardando essa esperança, essa bendita esperança, nós devemos viver para agradar a Deus, irmãos, e entender que a morte não é o fim da linha. Amém? Então, em Cristo, nós temos uma nova esperança. E aí nós vamos falar de uma nova motivação, irmãos, porque Paulo continua falando aos Coríntios, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto diante da consciência de vocês também. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a você, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham que responder ao que se vangloriam das aparências. Veja, ele está defendendo a posição dele como apóstolo, como alguém que foi chamado por Deus. Ele falou, não estou aqui para agradar as pessoas, não estou aqui para fazer média com os homens, eu estou aqui para viver para Deus. Ele fala, não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. E se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É o que eu estou falando, irmãos. O céu não pode ser só assim, cheguei no céu, pronto. Não, mas na nossa caminhada até o céu,
a gente tem uma nova motivação. E essa nova motivação é agradar o Senhor. E eu fiquei pensando, irmãos, se a eternidade não é o que nos motiva, algo está errado nas nossas prioridades. Você acorda todo dia pensando na eternidade, com aquela alegria, não, um dia eu vou estar com Cristo. Cara, o dia está um inferno, mas eu vou estar com Cristo, cara. E eu sei que Deus vai me ajudar a passar por essa prova. É uma motivação, você continua andando, você continua caminhando na fé, crescendo no Senhor, procurando agradar Ele, como Paulo falou, persuadindo os homens, pregando o Evangelho, compartilhando um testemunho, porque Cristo está com você nessa caminhada. E o mais importante, irmãos, estar com Cristo deve ser o nosso único objetivo. Você não vai levar o seu amiguinho para o céu, você não vai levar suas roupas para o céu, você não vai levar sua conta bancária, o seu título, você vai se apresentar diante de Deus. E é isso que é importante. O quanto você tem de Cristo para se apresentar diante dele naquele dia. Persuadir os homens, significa convencer os homens. Talvez aqui Paulo não esteja falando só de um discurso de convencer com argumentos humanos, mas com a própria vida. Porque ele começa a falar de não ir pela aparência, mas por aquilo que está no coração. E Deus sonda o nosso coração. E ele fala essa frase, o amor de Cristo nos constrange. É isso que motiva cada cristão. Paulo foi atingido por esse amor. E quando ele fala o amor de Cristo nos constrange, ele traz uma ideia de que esse amor venceu. É como se ele tivesse, vamos supor, se ele estivesse lutando com Deus, ele enxergou esse amor, Deus usou esse amor por meio de Cristo, e ele se viu ali derrotado, arrastado. Ele não consegue resistir ao amor de Cristo. E, irmãos, eu creio que se a gente resgatar essa noção do amor de Cristo que nos constrange, essa vai ser a motivação de cada um de nós. Por que eu venho na igreja? Cara, o amor de Cristo me constrange. Por que eu amo meu irmão? Por que eu perdoo aquela pessoa? Porque o amor de Cristo, ele me atingiu. Esse amor, ele me arrastou, ele me venceu. Essa é a ideia. Ou seja, o Paulo não consegue resistir ao amor de Cristo. Nós também não conseguimos. Quando nós percebemos o poder desse amor de Jesus, ele vai nos transformar. Nós não podemos mais ser igual, irmãos. E eu fiquei lutando com esse versículo essa semana. Falei, cara, será que o amor de Cristo realmente me constrangeu? Será que em algum momento eu olhei assim o amor de Cristo e eu me senti vencido por esse amor? Ou eu olho para Jesus como o cara que tem que resolver meus problemas? Ou eu recorro a Jesus como se fosse alguém que tem que fazer algo por mim ou pelas pessoas que eu amo? Não, Ele é o Senhor. Ele é o meu Salvador, Ele morreu por mim, Ele morreu no meu lugar. E aí Paulo tinha essa noção, e é isso que motivava ele a pregar. É isso que motivava ele a não fazer média com os homens. Isso é muito poderoso, irmãos. Ele morreu por nós, e ele fala, se morreu por nós, todos morreram. Nós estamos em dívida com o Senhor. Ele deu a vida por você e por mim. Nós devemos dar a nossa vida por Ele. E ele, na verdade, não é uma cobrança. Eu morri, agora você tem que morrer. Mas Paulo entendeu esse amor. Ele fala, então, já que Cristo morreu por mim, não me resta mais nada, a não ser viver por Ele e morrer por Ele. Se essa injeção de ânimo, essa injeção de motivação fosse dada nos cristãos de hoje, irmãos, a igreja seria diferente. O mundo seria impactado de uma forma diferente. Eu creio que muitas coisas seriam diferentes, irmãos. Porque nós não estaríamos aqui por religiosidade. Nós não estaremos aqui por tradição. Nós não estaremos aqui porque os nossos pais querem que nós sejamos cristãos. Mas cada um viria até aqui por conta de que o amor de Cristo impactou de uma tal forma a vida que ele não pode andar de outra maneira. Ele quer viver para agradar para o Senhor. Para os que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse texto é tão profundo, irmãos. Infelizmente, nessa mensagem, nesse pouco tempo que nós temos, não dá para transmitir a profundidade que ele tem. Mas isso aqui fala da gente negar mesmo a nossa vida por amor de Cristo. Porque o amor de Cristo é suficiente. O amor de Cristo, ele deveria bastar para nós. Como o pastor Carlos Macor fala, né? Quem tem Cristo tem tudo, não tem falta de nada. Não é um jargão, é algo que precisa ser vivido. E quantas vezes o nosso coração está tão insatisfeito? Quantas vezes o nosso coração busca tantas coisas que não têm a ver com a eternidade, que até vão prejudicar o nosso corpo? Então, essa é a motivação que Cristo nos dá.
Nós olhamos para esse amor que nos vence e a gente fala, Senhor, sou teu. Tudo que eu preciso é esse amor. O Pablo, aquele menininho que estava chorando, o que ele precisa é desse amor. O dia que esse amor tocar aquela criança, ele vai ser transformado. O dia que esse amor vir e eu tiver um encontro com esse amor, naturalmente ou sobrenaturalmente, eu serei transformado. E é isso que nós temos que buscar, irmãos. Conhecer esse amor de Jesus por nós. Não tem sentido ser igreja se não houver esse amor sobre a nossa vida. Que essa seja a nossa motivação em Cristo, amém? Terceiro ponto. Em Cristo nós também temos um novo estilo de vida. Nós vimos que Ele nos deu uma nova esperança, Ele nos mostra que nós teremos lá na eternidade um corpo glorificado, que não vai ter sofrimento. Ele fala de uma nova motivação. Essa vida que nós vivemos, nós devemos viver para Cristo, porque o amor dEle nos atingiu. E o terceiro, com isso nós vamos ter o quê? Um novo estilo de vida. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa primeira parte do versículo, eu creio que Paulo está falando sobre conhecer mais profundamente Cristo. Lá no começo, talvez, quem é esse Jesus aí? Ele está pervertendo todo mundo, está estragando o judaísmo, mas de repente ele foi lá e conheceu Jesus. E isso fez diferença na vida dele. E aqui ele mostra o status, vamos dizer assim, de quem teve esse encontro com Cristo. Quem está em Cristo, quem teve esse encontro com Jesus, já é uma nova criação. E eu creio que Paulo começou falando de um corpo corruptível, porque aqui entra nosso conflito. Se eu sou uma nova criação, por que muitas vezes eu continuo a mesma porcaria que eu era sem conhecer Jesus? É o conflito da nossa vida cristã, irmãos. Mas nós temos que olhar isso também como uma promessa. Permanecendo em Cristo, eu consigo desfrutar do que é ser uma nova criação. Estando em Cristo, recorrendo a Cristo, eu vou enxergar o plano que Deus tem a respeito da minha vida para ser uma nova criação. E as coisas antigas já vão passar, já passaram. E tudo se fez novo, surgiram coisas novas. Isso também é uma grande expectativa, mas eu creio que isso aqui também fala de um novo estilo de vida. Fala, cara, se todas as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, por que eu estou vivendo no passado? Eu acredito que a gente tem que olhar para trás e talvez olhar o passado como um bom professor, ou mal, né, dependendo da experiência, mas algo que nós aprendemos, algo que nos foi ensinado, mas nós não podemos permanecer no passado. Olhar para trás como a mulher de Ló, que parou ali no tempo. Mas olhar para trás e falar, beleza, isso eu passei, mas as coisas antigas já ficaram para trás. Eu vou avançar para o que está adiante. Se você pegar as cartas de Paulo, em alguns momentos ele vai falar muito sobre tudo isso que nós estamos falando, de uma forma diferente. Ele falou isso lá em Filipenses. Falou, cara, tudo que eu achava que era conhecimento, tudo aquilo que eu achava que me trazia honra, aquilo que me engrandecia, hoje eu considero como nada para conhecer a Cristo. E ele também fala, não que eu tenha alcançado, mas eu continuo avançando. Paulo continua avançando. Engraçado, né? Quem aqui chega aos pés de Paulo? Na vida cristã, na devoção, no conhecimento de Deus, na experiência que ele teve com Deus, porque ele fala que ele foi arrebatado para o céu. Mas aí, de repente, Paulo ele se coloca numa posição muito humilde, porque o amor de Cristo constrangeu ele, porque ele sabe que ele é uma nova criação, que as coisas antigas passaram e que ele pode viver algo novo. Esse é o nosso novo estilo de vida, irmãos. Não viva mais como antigamente. Tudo se fez novo. Isso é muito importante, irmãos, porque isso pode orientar a nossa vida de acordo com a mudança que Cristo já efetuou em nós, por meio do seu sacrifício. De pecadores, nos fez filho de Deus. E como filho, Ele quer que a gente enxergue o que é ser um filho de Deus. O que é ser aquele que anda com Cristo. Jesus quer que a gente aprenda essas coisas. Quem crê em Jesus, irmãos, necessariamente precisa ter uma conduta diferente. E se você cai no mesmo erro que você cai há muito tempo, é necessário haver um arrependimento. Isso já mostra uma conduta também diferente, porque isso também vem de Deus. É o Espírito Santo agindo no nosso coração.
Mas, cara, quem não está nem aí para agradar a Deus, quem não tem nem um pouco de temor a Deus, ele não consegue enxergar a nova criação. Ele não consegue andar de acordo com as coisas novas que o Senhor tem para nós. Então, isso também fala de um novo estilo de vida que nós temos em Cristo, irmãos. Quando a gente fala de um novo estilo de vida, eu não acredito que seja você acordar, abrir sua Bíblia, ler alguns trechos, ir para o trabalho, evitar falar palavrão, evitar olhar para as mulheres na rua, evitar ter pensamento, ou melhor, evitar xingar, porque pensamento você não evita, muitas vezes vem. Se fosse traduzir isso numa coisa material, você já teria matado a pessoa. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Eu creio que não é só isso, ser um estilo de vida diferente. Estilo de vida é você mudar completamente, você fala assim, agora eu vivo para Cristo. Senhor, onde eu devo estar? Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, qual que deve ser minha prioridade? Senhor, eu estou te agradando? É um estilo de vida completamente diferente. Não é só botar uma saiona, não cuidar mais do corpo, né, como nós vimos lá, já que o corpo é ruim, não precisa tomar banho, não precisa depilar embaixo do braço, não precisa fazer barba e por aí vai. Não, ele fala de um estilo de vida que começa mudando aqui dentro, as nossas prioridades. Aquilo que nós devemos investir tempo e recurso. Aquilo que realmente acende a paixão no nosso coração. Já viu cristão? Vamos armar um churrasco. Nossa, os caras vão felizes, né? Alegre, bombando, canta, até faz a musiquinha para o churrasco. Agora fala, vamos evangelizar na Paulista. Não tenho tempo, é cedo, não sei o quê. A gente inventa um monte de desculpa, irmãos. Não é verdade? Qual é o estilo de vida de um cristão? Sempre que eu quero ver se minha vida está coerente, eu penso nos caras lá de Atos. Eu falo assim, cara, minha vida está muito longe de ser de um cristão verdadeiro. Porque onde esses caras iam, eles transtornavam todo mundo. Imagina, você está andando, tem um cara paralítico, levanta aí em nome de Jesus, e o cara começa a andar. Cara, onde que a igreja vê isso hoje? A igreja estendendo a mão para ajudar o necessitado. Não, a gente faz conta, a gente calcula, a gente miguela, porque a gente tem tantos compromissos que talvez esse não seja tão importante. E a gente começa a perder o foco daquilo que é do coração de Deus. Muitas igrejas investem em ministérios que muitas vezes são mais para louvar a aparência do que para louvar a Cristo. Muitas vezes nós construímos a nossa vida devocional pensando, eu vou ser mais espiritual que os meus irmãos, eu vou ensinar todo mundo. Deus me deu esse dom, eu vou ser bom. Então a gente tem que sondar o nosso coração, irmãos, para ver como a gente pode ser útil na igreja, para ver como a gente deve ser útil no mundo. Mas essa utilidade, entenda, não é só no fazer, mas é no ser. Tem muito cara que é muito bom de Bíblia, tem muito cara que tem muito coração aí de ir lá para as missões, mas como ele é em casa? Esses dias o pastor Renato e a pastora Kátia foram lá em casa tomar um café, e eles estavam contando assim dos desafios que eles têm passado, foi um tempo muito bom. E a gente vê que uma grande dificuldade que existe hoje, irmãos, é as pessoas que querem servir a Deus conseguir equilibrar isso com a sua família. E aí eu não sei como é que as pessoas vão fazer isso, cada um tem que orar e perguntar para Deus. Mas Deus ama a família, o projeto de Deus é a família. E, de repente, o cara está lá se sentindo chamado para ir para outro lugar do mundo, e como é que ele faz com esse conflito? Ou então, sei lá, o cara está lá, a esposa mó fervorosa e o cara meia boca. Como é que você faz isso? Isso fala de dia a dia. Então, é necessário ter essa mudança, é necessário ter esse novo estilo de vida na vida de cada cristão. Senão a gente continua caindo nas mesmas coisas. A gente quer fazer coisas que mais agradam os homens do que agradam a Deus. A gente tem medo de fazer muitas coisas, talvez por exposição, talvez por não saber como nós seremos aceitos, mas a gente tem que agradar a Deus. A gente tem que agradar a Jesus, Ele é o nosso público. Ele que deve ser aquele que baliza as nossas ações e o nosso estilo de vida. E por último, até tem um pouco a ver com isso. Ponto 4, por favor. Não foi. Só mudar aí, então. Bom, eu vou ler aqui, a continuação do trecho, tá?
Em Cristo, quarto ponto, nós temos uma nova missão. Ele fala, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E por amor de Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aí, amém. Obrigado. Irmãos, ele fala que tudo vem do próprio Deus. E ele começa a falar que ele nos reconciliou por meio de Jesus e nos entregou esse ministério, o ministério da reconciliação. Então, ele nos dá uma nova esperança, não é verdade? Como nós falamos no primeiro ponto. Ele vai nos dar uma nova motivação, um novo estilo de vida, e agora ele nos dá uma missão. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Você tem uma missão, irmãos, eu tenho uma missão. É levar essa mensagem da reconciliação para as pessoas. Não só levar, você precisa se reconciliar com o seu irmão, mas você mesmo, como ser humano, se reconciliar com Deus e se reconciliar com o seu próximo. Jesus foi o exemplo disso. Jesus reconciliou consigo o mundo, não considerando os pecados dos homens anteriormente cometidos. Deus não ignora o pecado, mas aqui ele fala que a ação de Deus foi tal que Jesus realmente ultrapassou essa barreira do pecado para nos reconciliar com Deus. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. E é isso, exatamente isso que promove a reconciliação entre nós e Deus, irmãos. O problema é que o homem acha que ele é sempre digno na presença de Deus. A gente acha que a gente é merecedor de estar na presença de Deus. Mas como o William contou no testemunho dele, quando a gente conversa com aquelas pessoas na Casa Conquista, ou com qualquer pessoa que se vê no erro, se vê no pecado, você fala, cara, eu sou pior que esse cara. A minha natureza é tão deprimente quanto a dele, porque existe o pecado que ofende a Deus. E o meu pecado me impede de ver a face de Deus. A minha conduta, o meu estilo de vida não está sendo coerente com o que Deus quer de mim. E aí Jesus morre no nosso lugar, se faz pecado por nós, para nos reconciliar com Deus. Ele fala assim, agora você pode abraçar de novo o Pai. Você estava longe, mas eis aqui o seu Criador. E ele fala assim, façam a mesma coisa. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Lá no governo Bolsonaro eles ficam brigando, né? O ministério sai daqui, aí o outro pede demissão, o outro vai no escândalo, e vai, mas todo governo é assim, entra ministro, sai ministro, fala assim, afinal de contas, o que o ministro faz? É uma função, irmãos. E nós temos a função de reconciliar as pessoas com Deus. E nós temos a função de nos reconciliar uns com os outros. A igreja de Corinto ela tinha pecados muito sérios, cheia de dons, cheia de potencial, cheia de ministérios, mas o principal, que era o ministério da reconciliação, eles não tinham noção. E ele está mostrando para a gente, estou dando para vocês essa missão, e ela está baseada nesse ministério. Jesus nos reconciliou com Deus, nós nos devemos reconciliar com as pessoas e apresentar esse ministério da reconciliação entre as pessoas e Deus. Eu não sei como você lê isso, irmãos. A gente quer ter uma nova esperança. A gente quer ter uma nova motivação. A gente quer ter um novo estilo de vida. Mas, às vezes, a gente não quer ter uma nova missão. A gente não entende que isso é um trabalho. Isso é desenvolvido na nossa vida terrena. Tem até um livro que fala assim, para que você vai evangelizar no céu, né? No céu não tem evangelismo. É a coisa que a igreja foi chamada para fazer aqui. E isso fala de um entendimento. Se Deus me reconciliou com Deus, Ele também vai reconciliar essa pessoa está longe. Ela está em trevas, mas eu quero apresentar a luz para ela. Não que você seja o portador, como se você fosse o cara da último pacote, a última bolacha do pacote. Mas você entende a sua humildade, você entende o seu lugar. Por isso que eu falei do testemunho do William, e eu entendo quando a gente fala do... Como é que é o nome do rapaz? O David. Cara, o David estava ensinando a gente. Lá tem gente formada, tem teólogo, publicitário, tem gente que estava formada na faculdade, e um cara que estava dormindo lá na boca do esgoto ensinando a gente o que é ser um cristão.
ele entendeu o que é ser reconciliado com Deus. Ele entendeu o que é estar longe de Deus. E o testemunho dele falava isso claramente para nós. Até hoje eu lembro dele. Eu vou continuar lembrando, marcou minha vida. Imagina que a sua vida também pode impactar outra vida. Então, irmãos, uma nova missão, ela vai falar disso, ela vai falar de nós irmos até o próximo, mostrar que há esperança, mostrar que há uma motivação para ele viver, mostrar que existe um estilo de vida para ele seguir. Isso é muito importante para todos nós, irmãos, nós não podemos perder isso, amém? Para concluir, irmãos, tem um trecho que não está aqui no PowerPoint, mas é o começo do capítulo 6, ele fala assim, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, eu os socorri no dia da salvação, e digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Deus está falando, hoje é o dia da salvação. Ele fala assim, nós somos cooperadores de Deus. Como cooperadores, Paulo está insistindo, não receba em vão essa graça de Deus. Que graça? A graça de ter uma nova esperança, de ter essa nova missão, esse novo estilo de vida, essa nova motivação. Isso é graça que Deus está nos dando, irmãos. Isso deveria ser algo que a gente chega em casa e a gente fala assim, eu vou reformular toda a minha vida, todas as minhas prioridades, o meu horário, a minha agenda, porque eu quero viver para Cristo. E ele fala, esse é o tempo da salvação. Esse é o dia favorável, é hoje. Em outras palavras, irmãos, não deixa para amanhã para rever todos esses pontos. Que o seu coração e o meu, a gente esteja ligado para o que Deus quer fazer na nossa vida. Que a gente consiga alinhar a nossa motivação, que a gente tenha esperança nessa eternidade, que a gente realmente tenha um novo estilo de vida, a gente começa a desenvolver um novo estilo de vida, irmãos. Não repetir as coisas do passado, mas saber que tudo se fez novo em Cristo. E, por último, abraçar essa missão, que é tão preciosa. Eu acho que, às vezes, irmãos, a gente critica muito e faz pouco. Eu critico muito e faço muito pouco. Às vezes é muito mais fácil você olhar uns caras que estão se movendo para fazer um evangelismo e falar assim, isso aí está errado, isso aí não dá certo, isso aí devia ser assim, do que eu ir lá botar a mão na massa e fazer. Então, eu acho que é algo que a gente tem que prestar atenção. E orar, Deus, como eu posso viver nessa nova missão? Como eu posso agradar o seu coração? E cada um fazendo isso, irmãos, está aí, nós estamos vivendo na graça de Deus. Nós vamos ter testemunho, nós vamos estar animados para fazer a obra. Dá trabalho? Dá. O nosso corpo geme? Geme. Existe dor? Existe. Por exemplo, hoje nós fomos lá de manhã. Domingo de manhã, talvez você estivesse dormindo lá. E a gente estava lá cedinho, cuidando das crianças. Mas é algo que Deus colocou no nosso coração. Talvez alguns cheguem lá domingão, acorda 2 horas da tarde para vir para o culto, o outro está preparando a aula das crianças. E por aí vai, irmãos. A vida está acontecendo. O movimento dentro da igreja está acontecendo. E Deus quer alcançar muitas pessoas. Por isso que Ele nos deu essa nova missão e nos chama de cooperadores. Você é um cooperador de Cristo. E Ele fala assim, eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Esse é o nosso Deus, irmãos, Ele se faz presente. É um Deus que nos ouve, Ele é um Deus que nos socorre. Mas nós precisamos recorrer a Ele, amém? Então é isso, irmãos. Gostaria de pedir para a igreja ficar de pé para nós orarmos. Eu não sei exatamente o que o Espírito Santo ministrou na sua vida, eu não sei o quanto você reteve dessa mensagem, mas a verdade é que, independente disso, irmãos, o Espírito Santo está aqui e Ele quer conduzir a Igreja de Cristo em vitória. Ele quer nos tirar de uma situação onde nós estamos cegos, onde nós estamos nus, Ele quer nos cobrir, quer nos dar visão, Ele quer realmente colocar a gente no caminho de Deus, na direção do Senhor, para fazer a vontade dEle, para que a nossa vida valha a pena, para que a nossa vida seja frutífera, seja produtiva. Não estou falando só de trabalhar para o Senhor, mas de cooperar com Ele em tudo. Sabe uma coisa que a gente pode cooperar em Deus? De repente você tem algo que você tem dificuldade, sei lá, não sabe perdoar uma pessoa.
O que é ser um cooperador de Deus? Você coloca no seu coração a disposição de obedecer aquilo que Ele fala que é bom. E você vai e cumpre aquilo que o Senhor diz que é bom. E você colhe fruto disso, irmãos. Isso é ser cooperador com Deus. Não significa que você vai ter que sair daqui, guardar todas as cadeiras, passar um pano no chão. Não é isso, não é só obra. Mas é um coração disposto a andar com Cristo. Que o Senhor trabalhe em nossos corações, amém? Senhor, nós oramos a Ti, Espírito Santo, pedindo que o Senhor venha agir na nossa vida. Venha trazer, Senhor, essa consciência a respeito da eternidade, desse corpo glorificado, essa promessa que o Senhor nos deu, porque nós não seremos abandonados. Essa nossa esperança, Deus, ela é para a vida eterna. É uma promessa de que nós estaremos com o Senhor, e que naquele dia, Senhor, o Senhor enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. O Senhor tirará do nosso coração todo o pesar, toda a doença. O Senhor vai tirar e arrancar todo o pecado que nos atrapalha aqui, Senhor, nessa caminhada terrena. E o Senhor também nos dará, Senhor, nesse tempo, uma nova motivação para Te seguir. E vai forjar dentro de nós um novo estilo de vida em Cristo, para nós andarmos de uma forma diferente, Senhor. Trabalha a santidade em nosso coração. Lapida as nossas vidas, Senhor. Traz, Senhor, uma transformação na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Principalmente, Senhor, naquilo que nós temos colocado como prioridade nas nossas agendas. Porque nós vivemos para Ti, Jesus. Nós queremos agradar o Senhor em tudo. E tudo aquilo que o Senhor abriu como porta na nossa vida é para que a gente viva nessa nova missão em Cristo. De pregar a respeito do Evangelho da paz. O Evangelho das boas novas, que traz salvação para aqueles que estão perdidos. Essa é a missão que o Senhor dá para nós como igreja, Deus. E nós queremos abraçar em nome de Jesus e Te agradar em todas as coisas. Porque o Senhor nos fez novas criaturas em Cristo. Em Teu nome nós oramos. Amém. 2 Coríntios 5,17 tem uma musiquinha. Quem é mais velho lembra, né? Para decorar, que é assim. E assim, se alguém